Quantas músicas você acha que precisa estudar para evoluir na sanfona? Porque se você respondeu quanto mais melhor, talvez isso que esteja travando o seu progresso há anos. Hoje eu vou explicar quantas músicas estudar, mas principalmente como estudar o repertório do jeito certo. Desenvolver ritmo, harmonia, percepção e técnica ao mesmo tempo. Esse vídeo é especialmente para você que já tocou várias músicas, mas sente que ainda falta segurança. A maioria dos sanfoneiros estuda o repertório assim. Aprende a cifra, decora um ritmo, toca mais ou menos e corre para a próxima música. O resultado disso é que muitas vezes fica a música com alguma deficiência, fica meio xoxa. Quando ele passa para a próxima música, ele chega na terceira música, parou de praticar a primeira, não tem uma revisão consciente e acaba ficando aquilo tudo embolado, sabe algumas músicas, mas não consegue tocar tudo. Se esse é o seu caso, você vai ver músicas que só saem em um tom. Quando você quer pegar uma música no baião, botar em shot, você trava. Você tem dificuldade de tocar cantando. Muita gente já me relatou que não consegue se acompanhar cantando. E outra coisa também, a insegurança na hora de tocar. O problema de tudo isso não é falta de talento, é a falta de um método sólido, de um método eficiente para você resolver isso. Mas eu quero chamar a atenção para uma pergunta, porque a pergunta desse vídeo, está aí na capa, no título, é: quantas músicas eu estudo? Essa é a pergunta que a maioria dos sanfoneiros faz, mas a pergunta certa é: quantas habilidades eu preciso desenvolver? Ou que habilidade eu preciso desenvolver que vai me levar para um próximo nível? Porque a música bem escolhida, ela pode facilitar você de evoluir nessa habilidade que você precisa. Eu vejo muitas pessoas que às vezes têm uma habilidade mecânica, teórica, mas não têm percepção. Eu vejo algumas outras que têm uma percepção boa, têm uma teoria boa, mas têm dificuldade na mecânica. Então, essa pessoa tem que focar numa música que permita evoluir essa mecânica, uma música que tem uma exigência um pouco mais técnica, talvez. Então, tudo isso vai levar uma escolha mais assertiva. É essa consciência. Então, qual habilidade eu preciso desenvolver? Então, vou falar aqui um pouco das habilidades que a gente tem que desenvolver. Na minha metodologia, eu separo o estudo da sanfona em 5 áreas: ritmo, harmonia, percepção, técnica e repertório. Cada um vai saber onde é que o sapato aperta. Porque quando a pessoa tem dificuldade no ritmo, ela vai sentir que não consegue juntar as mãos, vai sentir que não consegue tocar com metrônomo, não consegue tocar acompanhando outra pessoa, ou que o acompanhamento até consegue fazer, mas não sai swingado, não sai aquele balanço, aquele sotaque. Isso é tudo questão do ritmo. Quando a pessoa tem dificuldade em harmonia, o que que acontece? A pessoa não lembra a sequência dos acordes, a pessoa não sabe como mudar ou não tem habilidade para mudar os acordes na velocidade. A pessoa tem essa dificuldade de executar a harmonia em si, tanto da parte técnica quanto da parte teórica. Quando a dificuldade é na percepção, a pessoa tem uma dificuldade de cantar afinado, a pessoa tem uma dificuldade de tirar música de ouvido, a pessoa tem uma série de dificuldades do entendimento do material musical, principalmente melódico e harmônico. Quando a dificuldade é na técnica, aí é muito fácil, a pessoa trava, toca errado, a mão parece que não obedece, escorrega, erra a nota, isso é uma questão técnica. E o repertório é onde a gente vai buscar alternativas para, dentro de cada música, extrair exercícios para construir essas habilidades de uma forma uniforme, de uma forma que uma ajude a outra sem ficar algo muito descompensado. Porque às vezes, quando você tem uma habilidade muito desenvolvida e uma outra que está muito rudimentar,
você vai travar a sua evolução justamente porque você não tem esse equilíbrio. Então, resumindo, essa história de quantas músicas eu preciso estudar está muito mais ligado a que habilidades eu vou desenvolver. Porque quando a gente começa a olhar para o repertório, a gente começa a perceber que tem várias músicas que são muito parecidas entre si. Então, por exemplo, se eu percebi que eu tenho uma dificuldade em fazer um acompanhamento do forró, né? Quando eu vou tocar, eu toco bem o shot, toco bem o arrastapé, toco o baião, mas quando eu vou tocar um forró, né, eu vou fazer um acompanhamento, que isso aqui é bem clássico, muita gente tem dificuldade de fazer, por exemplo, quando eu tô pegando aqui uma música. Sanfona véia do fole... Deixa eu botar um... Sanfona véia do fole furado, só faz fum, e Martinho Cavaleiro faz um refungado, e o coração da morena faz tum-tum. O sanfoneiro animado puxa o fole, depois de comer um rum. Viaja fum, forró com esse fole, é forró número 1. Então, esse acompanhamento é diferente, porque ele não tem uma levada fixa. Cada momento eu tô fazendo meio que improvisado, ó. Então, qual é o grande lance? Isso, eu não vou... O repertório que vai me desenvolver isso não necessariamente vai ser um repertório de músicas acompanhadas. Vai ser um repertório instrumental. É aquele tipo forró do oito baixo, que tem muito aquelas músicas. Como é? Ou aquela música de Dominguinhos. Então, esse tipo de repertório vai desenvolver uma técnica, uma velocidade e uma rítmica que vai me permitir, quando eu for tocar assim, Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é, mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras das mulheres. Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é, mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras das mulheres. Zé Matuto escreveu pra Cordovil, ele logo respostou e atacou, isso é a tese do Brasil. Uma tanga, mini tanga tão pequena, pequenininha, miudinha, não precisa amarrar. Então, e aí vai. Quando você faz esse tipo de balanço, esse tipo de swing, por mais que você pegue e pratique lento, não vai sair com esse sotaque, com esse balanço. A maneira mais fácil é você pegar um ritmo. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre essa questão de acompanhamento no forró, como é que eu evoluí. Eu digo isso porque eu evoluí meu acompanhamento do forró assim. Eu sempre tive essa dificuldade. Mas voltando aqui para a questão desse vídeo. Muitas pessoas às vezes têm essa dificuldade no ritmo. Deixa aqui nos comentários qual é a sua dificuldade e que músicas, e eu vou responder mais ou menos que músicas eu acho que você deve trabalhar para melhorar isso. Uma outra dificuldade que as pessoas têm é juntar as mãos. Juntar as mãos é uma dificuldade basicamente de ritmo. Então, quando a pessoa tem essa dificuldade de juntar as mãos, qual é o repertório que ela tem que escolher? Tem que escolher um repertório de músicas mais simples, com notas mais longas. Então, se você tem uma dificuldade de juntar as mãos, você vai pegar a Feira de Mangaio.
Não vai. É muito melhor você pegar A Volta da Asa Branca. Por que que essa música é indicada para quem tem dificuldade de juntar as mãos? Porque a harmonia fica praticamente... Tá pegando um sol aqui bem no teclado da sanfona. A harmonia fica praticamente com o baixo parado. Então o baixo fica aqui, ó. Só tem essa mudança aqui no finalzinho. Então, juntar as mãos, tem um repertório que é mais fácil para juntar as mãos. Quando um outro tipo de dificuldade bem comum que eu percebo, quando a pessoa tem uma dificuldade de percepção, tirar a música de ouvido, é música simples. A melhor música para você desenvolver o ouvido são aquelas cantigas de Atirei o Pau no Gato, Cai Cai Balão, Pai Francisco Entrou na Roda, porque elas têm um padrão melódico muito simples que dá pra gente intuir. A gente pega bastante, pega bem rápido pelo fato de ser escalas maiores, escalas simples, com poucos acordes. Então, se eu vou pegar aqui, ó. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. A melodia é muito simples. Então, dito isso, você já entendeu qual é a lógica da escolha das músicas. Mas isso não respondeu ainda a pergunta de quantas músicas a gente vai trabalhar de uma vez. Então, eu gosto de pegar o máximo de músicas que resolvam, que desenvolvam aquela habilidade específica. Deixa eu ver se daqui de perto fica melhor. Que resolvam, que construam aquela habilidade específica e que a pessoa tenha condição de praticar durante a semana. Então, como é que isso vai funcionar na prática? No ciclo do repertório, na metodologia de estudo do ciclo do repertório, a primeira fase é a fase da transcrição. Então, durante uma semana, você vai selecionar as músicas que você vai escolher. Então, defina o seu foco de aprendizado, as habilidades que você quer construir. E aí você vai procurar músicas que construam essa habilidade. Durante uma semana, mais ou menos, eu gosto de organizar os estudos de forma semanal. Se você tem um pouco menos de tempo, você pode organizar de forma quinzenal, mas pelo que eu percebi, semanal é porque a nossa vida acontece em semanas, né? A nossa rotina é semanal. Então você tira um dia para você revisar a sua semana de estudos e você planeja a próxima. Revisa a anterior, planeja a próxima. Então, a primeira semana, você vai escolher as músicas. Escolheu, você pode fazer uma lista aí de 20, 30 músicas, e aí você vai ver durante a semana quantas músicas você consegue escutar, escrever a letra, né? Você vai criar ou no papel ou no documento. Basicamente, esse tempo vai ser um tempo parecido com o que você vai fazer as outras atividades das outras etapas do estudo do repertório. Então, se você, durante uma semana, você conseguiu estudar e selecionar, eu falo, você vai procurar na internet 3 versões, escutar algumas vezes, você define uma versão e escute algumas vezes essa versão para tentar aprender pelo menos o som da melodia, aprender a cantar mais ou menos a música. Você vai escrever a letra ou copiar a letra por um arquivo digital para a gente começar a fazer esse trabalho. Então,
quantas músicas você consegue fazer esse processo, que é basicamente escutar umas 5 vezes cada música. Esse número é o número ideal para você trabalhar. Por mais que sua rotina mude, por mais que às vezes você tire algumas músicas do repertório, ou acrescente depois, vai ser mais ou menos isso aí. Pela minha experiência, as pessoas que têm uma rotina de trabalho, que têm uma rotina um pouco mais corrida, que tem aí 20 minutos de tempo por dia, todos os dias da semana, eu acho um número plausível de trabalhar 12 músicas. Mas 12 músicas que sejam parecidas entre si. Porque se você pegar 12 músicas muito diferentes uma da outra, vai dar muito mais trabalho. Então, quando você pega 12 músicas, geralmente de um artista só, que tem uma harmonia parecida, que tem um ritmo parecido, que tem elementos de técnica parecido, você consegue tocar esse repertório nesse processo aí que vai demorar mais ou menos 4 meses para você aprender essas músicas do repertório. É claro que uma pessoa que já está num nível mais evoluído vai pegar músicas que a pessoa já tem um nível técnico e aí o foco desse estudo não é desenvolver técnica em si, é apenas aumentar o repertório, planejar um show, esse vai conseguir pegar muito mais músicas. Então, aí digamos que consiga pegar 20, 30, 50 músicas em um período de 4, 5 meses aí. Então, basicamente é isso. Esse sol tá estragando a filmagem aqui. Eu vou esperar esse sol terminar aqui para fazer alguns outros vídeos. Então, o que mais que pode fazer? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí. Se a sua dúvida é de técnica, se a sua dúvida é de harmonia, se a sua dúvida é de ritmo, deixa aí que eu vou ficar muito feliz em responder e com certeza vai estar ajudando os outros pessoal. Na verdade eu estou embolando a voz, mas esse sol já está incomodando, além de estar esquentando aqui. Beleza, caba velho? Tamo junto. Vamos tocar sanfona e espalhar forró no mundo. Abraço.